Mais uma vez aqui, muito obrigada pelo convite. Nós estamos na véspera de um feriado, né? Então, faz toda a diferença a gente optar por chegar em algum lugar onde a gente vai escutar coisas boas e principalmente excelentes orientações. E essas orientações sempre vêm da espiritualidade que comanda os trabalhos da casa, porque é essa espiritualidade que chega e intui o palestrante para que ele traga para as pessoas que vêm a essa casa, né, aquilo que elas precisam escutar. Então hoje o pessoal me pediu para falar sobre depressão e melancolia. E esse é um tema que a gente sabe que é um tema pesado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é um tema frequente e que quanto mais a gente escuta e se orienta, melhor, para que a gente não caia nas armadilhas desse mundo louco em que a gente vive hoje. E uma das maiores chagas desse mundo é realmente a doença depressão. Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 24 e 25, fala exatamente sobre a depressão e a melancolia. E eu vou me permitir ler um trechinho bem pequenininho para que ele seja introdutório da nossa palestra. Então vejam bem, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera de vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então, o Evangelho traz para a gente essa noção de que muitas vezes nós, como espíritos imperfeitos, habitamos o nosso corpo, mas nem sempre sabemos lidar com esse presente que Deus nos dá. E às vezes a gente se entristece com as coisas da vida, que a vida é cheia de vicissitudes mesmo. E essas experiências negativas muitas vezes fazem a gente sucumbir. E sucumbindo, a primeira coisa que a gente deseja, quem de nós já não esteve depressivo, a primeira coisa que a gente deseja é morrer. E isso é um desejo do nosso espírito de sair desse corpo que naquele momento é considerado uma prisão. E aí a gente muitas vezes tem esse tipo de pensamento. Então, tem um autor espírita chamado Andrei Moreira, ele já veio aqui em Goiânia no Congresso Espírita, fez uma palestra espetacular, ele é um médico mineiro, que tem uma publicação maravilhosa, uma publicação espírita fantástica. E ele fez um livro que eu adoro, que chama-se Por que Adoecemos? Então, esse é um livro contemplado pela Associação Médica Espírita Mineira, e ele tem a chancela da Federação Espírita. E nesse livro, o Andrei coloca que saúde é um bem-estar físico, mental e social, mas não representa a ausência de enfermidades, porque as enfermidades são importantes. Mas, quando a gente avança para o conceito espiritual, então nós diríamos que saúde é realmente um estado de bem-estar físico, mental, social e espiritual. Por quê? Porque nós estaríamos em harmonia com as nossas vibrações. Nós sabemos que o nosso corpo físico gera um halo magnético, energético, um campo vibratório chamado psicosfera. E nós temos o total controle da nossa psicosfera. Então nós sabemos o que nós vibramos
e nós conseguimos controlar, depende da nossa vontade, essa vibração que nós fazemos. Então, para entender o conceito de saúde, é preciso que a gente tenha uma visão muito mais holística do que achar que é simplesmente o nosso corpo físico que não está com febre e não está com dor. Saúde é um vínculo com vários fenômenos. É entendermos o princípio de causa e efeito. É entendermos a base da doutrina espírita, que prega que a cada ação nossa implica uma reação. Então, tudo que nós fazemos tem consequências. E a lógica do destino vai atuar sobre nós, dizendo que nós viveremos as experiências que são necessárias para que nós possamos evoluir. E que essas experiências dependem do nosso merecimento. Quanto mais nós merecemos dificuldades, mais nós temos oportunidade de evoluir. Então, a gente quase que confunde o conceito de saúde com o conceito de felicidade, não misturando felicidade com alegria, mas entendendo que felicidade é plenitude. Mas nós não viemos aqui para falar sobre felicidade, nós viemos para falar sobre depressão. E aí nós temos que entender o que é depressão. Então, os psiquiatras que trabalham mais diretamente com essa ala de transtornos do comportamento humano, eles classificam a depressão em duas situações. Ou a depressão é o sintoma de uma doença, ou a depressão é a doença propriamente dita. E nós sabemos que a depressão é um estado de humor alterado. Como é isso? Estado de humor alterado. Então, o indivíduo vai apresentar situações que demonstram que ele está em quadro de tristeza profunda. Essa tristeza profunda é crônica, prolongada, gera nesse indivíduo um desinteresse social e depois um autodesinteresse. E também esse indivíduo vai apresentar ideias fixas, principalmente pessimistas. Lembrar que depressão é diferente de tristeza. Todos nós experimentamos momentos tristes na nossa vida. Então, a tristeza é uma emoção natural, uma emoção passageira que não desequilibra o ser humano. Mas são momentos profundos e importantíssimos que nos remetem a grandes reflexões e nos fazem entrar em contato com a nossa fragilidade. Então, a tristeza é fundamental nas nossas vidas. Acontece que a tristeza estagnada, crônica, que nos leva a sentir culpas, remorsos, essa tristeza, sim, vai nos encaminhar aos processos depressivos. Só para a gente entender a gravidade desta doença. No mundo, considera-se hoje, dados estatísticos da Organização Mundial de Saúde, que a nossa população mundial possui 4,6% de pessoas acometidas dessa doença. 4,6% da população mundial hoje simplesmente representa 350 milhões de pessoas adoecidas com essa doença. No Brasil, nós temos 21 milhões de pessoas adoecidas com essa patologia. Fazendo uma comparação, a Covid-19 adoeceu
15 milhões de pessoas no mundo. E no Brasil, matou 1 milhão, no Brasil adoeceu e matou cerca de 1 milhão de pessoas. Então vejam que a depressão é tão grave que representa quase 20 vezes a pandemia do Covid. E a gente não tem essa noção. E a gente às vezes não consegue nem perceber que nós estamos nessa roda viva. Então, em 2003, frente a esses dados estatísticos tão exorbitantes, em 2003 foi criado o Setembro Amarelo, que a gente anda com o lacinho amarelo na roupa, para poder lembrar que as pessoas têm esse tipo de doença e que os governos precisam tratar estratégias para melhorar e até com o sonho de eliminar a possibilidade do suicídio da nossa sociedade. O suicídio, ele é uma coisa impressionante porque a gente não vê, a gente ouve falar de vez em quando, mas não é noticiado como deveria ser. Por quê? Porque a gente só pensa nisso quando a gente acha que está sem saída. Mas vejam, quem suicida está procurando uma mudança. Procurar uma mudança é já um passo. Só que a gente não precisa procurar uma mudança tão drástica, porque nós espíritas conhecemos o caminho do suicídio. Mas em vários momentos das nossas vidas, a gente deseja realmente abandonar esse corpo físico que às vezes nos traz grandes sofrimentos. Só que a gente não tem esse direito, porque os grandes sofrimentos são presentes do nosso Pai para que a gente possa evoluir e crescer. Vamos entender o processo doença, para que a gente possa, inclusive, pensar em como se tratar. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, de uma forma extremamente didática e carinhosa, traz para a gente verdades sobre o porquê nós realmente adoecemos. Ele diz o seguinte, e isso é uma verdade que nós já conhecemos. Nós temos o corpo físico e o corpo espiritual. E o corpo físico está unido ao corpo espiritual pelo pensamento. O pensamento habita as nossas mentes, mas ele não faz parte do nosso corpo físico. Quando nós morremos, nós não enterramos junto com os nossos corpos o nosso pensamento. Nós não enterramos a nossa consciência. Isso é um patrimônio espiritual. Então André Luiz diz que a mente controla todos os fenômenos, inclusive e principalmente os fenômenos mediúnicos. E aí ele diz que nós temos 2 tipos de estados mentais, que é para ficar bem fácil da gente entender. Os estados mentais ditosos ou alegres e os estados mentais infelizes. E que nós temos na nossa organização física nossas células. E que dentro dessas células nós temos organelas chamadas mitocôndrias. Essas organelas são dínamos, geradores de energia para que as nossas células funcionem. E nessas mitocôndrias, nós temos uma organela espiritual chamada bióforo, que faz o mesmo papel da mitocôndria, de gerar energia, só que é a nossa energia vibracional. Aquela que cria a nossa psicosfera, que o pessoal gosta de chamar de aura. Então veja bem, se nós temos os estados mentais felizes e os estados mentais infelizes,
André Luiz diz que os estados mentais felizes seriam para as nossas células como dias de sol, que aquecem, que iluminam, que colorem as nossas células. E os estados mentais infelizes seriam como os dias de chuva, de tempestade, que de tantos raios, faíscas, podem até cortar a nossa energia. Então, como que é que a gente faz isso funcionar para que a gente possa se tratar, se autotratar? Não é possível viver única e exclusivamente com o sol. A gente precisa das chuvas. Só que a gente consegue perceber quando a chuva está só molhando a terra ou quando ela vai ser devastadora e destruir casas e etc. E é assim que a gente faz com que essas vibrações hajam nas nossas células, trazendo para a gente saúde física ou doença física. Então vejam bem, quando nós estamos em estados depressivos, as nossas células se dividem de maneira errada ou de maneira mais lenta. Nós perdemos um processo chamado mitose celular, que é a divisão das nossas células para criar células novas. Interfere tanto nas mitoses celulares que surgem doenças como câncer, doenças autoimunes como lúpus, doenças infecciosas, porque a nossa imunidade vai lá embaixo, chuva temporal nas nossas células. Por quê? Porque nós nos contaminamos com energias negativas e deixamos que essas energias escureçam a nossa aura. E assim nós perdemos energia vital, perdemos a conexão com o sagrado, que é a nossa fonte divina de energia, nos afastamos da nossa natureza divina e assim nos perdemos. E por isso a doença se instala de uma maneira muito fácil. Ainda falando de estatísticas, 50% dos cânceres em geral não são genéticos. Os testes genéticos feitos dão negativo. Câncer de mama nas mulheres está intimamente relacionado aos estados depressivos. É tempestade nas nossas células, afetando as nossas mitoses. E assim a gente cria dentro de nós a doença física, através do nosso pensamento que não está equilibrado, que não está regrado, aquele solzinho que está faltando nas nossas mitocôndrias. E o sofrimento cronificado, o sofrimento que vem se arrastando e nos desenergizando, faz com que a gente pare no processo evolutivo espiritual. Então, é realmente muito grave a gente deixar esse tipo de processo tomar conta da gente. Mas aí a gente pergunta, onde é que nós estamos errando? Por que a gente, sabendo disso, não consegue frear esse tipo de doença? Nós, seres humanos, habitantes de planetas de prova e expiação, ou planetas ainda primitivos, nós temos a maldade ainda comandando as nossas vidas. Ainda não fizemos nenhum equilíbrio entre a bondade e a maldade. Na maioria das vezes, o que é ruim é que vai sobrepor-se ao que é bom. Como que a gente faz então para as coisas não darem certo? A gente infringe a lei natural. E a gente faz isso todos os dias. Como? Errando. Qual seria o processo natural de um erro na nossa vida? Então, nós erramos, geramos consciência desse erro, geramos arrependimento
Esse arrependimento vai nos proporcionar um momento de tristeza, porque é um luto necessário para o entendimento dos nossos erros. E depois cresce em nós o desejo de reparação. Seria maravilhoso se fosse assim, né? Mas onde é que a gente erra? A gente erra errando, gera consciência dos nossos erros e, em vez de nos arrependermos, geramos culpa. E da culpa partimos para o remorso. E o remorso cria em nós ideias fixas, negatividade e autoobsessão. Nós mesmos criamos o processo obsessivo sobre nós. E esse processo obsessivo é tão violento, a gente se culpa tanto, a gente se deprime tanto, que nós entramos em doenças graves. Quantas vezes nós já escutamos, fulano está doente, deitado, não consegue levantar. Por quê? Ali tem muita culpa, mágoa, dor. Eu gosto muito de uma historinha que eu ouvi uma palestrante uma vez falar, que ela diz assim, que o nosso organismo é composto por água. Quase 70% do nosso organismo é água circulante. Se circular uma boa água, fica ótimo. Mas se circular uma mágoa, que é a má água, nós estamos nos contaminando com energias péssimas. Então, por que é que a gente fica remoendo aquilo que nos causa dor? Por que que a gente não consegue esquecer? Por que que nós não exercemos o nosso poder de perdoar? Essa é uma pergunta que fica para todos nós. Quais são as causas da doença depressão no mundo de hoje? Um dia eu abri essa pergunta para a plateia e eu anotei tudo que as pessoas falaram. Então, foi na época da pandemia e aí a maioria das pessoas falou solidão. Sim, solidão é uma causa violenta de depressão. Mas aí falaram também insegurança, medo, orgulho, egoísmo. Mas as dores maiores da nossa sociedade nesse momento, que eu aponto por uma leitura minha, são a busca do prazer imediato. Nós perdemos a capacidade de esperar as coisas acontecerem. A gente quer dormir pobre e acordar rico. O consumismo, fazendo com que a gente não se satisfaça nunca com nada do que a gente tem. A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. A competitividade, incentivada hoje de uma maneira cruel. Nós hoje só sobrevivemos se a gente for o melhor. Do contrário, a gente é eliminado. O bullying, o cancelamento, são situações que eliminam as pessoas da sociedade. A sensação de que você não pode falhar é terrível. A cobrança para que a gente não falhe. A vaidade de estar dentro dessa doença coletiva. E uma das piores coisas que contamina a nossa sociedade hoje é o fato de vivermos numa sociedade de iguais. Igualdade? Pessoas idênticas. O que são pessoas idênticas? A mesma boca que todo mundo tem. Fisicamente, uma cobrança para que nós sejamos torturados por ideais físicos que passam muito longe da beleza, o não envelhecimento, a não aceitação de si mesmo a partir daquilo que a gente é. A sociedade pirou
Nós hoje vemos os nossos jovens sobreviverem às custas de postagens e likes. E quando eles não recebem os likes que eles querem, eles se frustram, como se fosse uma derrota, uma grande derrota. Isso é patológico, doentio, e nós estamos vendo isso cada vez mais. A solidão, ela é uma chaga da humanidade, violenta. Mas nós temos que entender a solidão, porque a solidão não é uma dor no sentido de se estar só. Estar só, às vezes, é uma bênção. Solidão é no sentido de se sentir só. Aquela pessoa que é insatisfeita consigo mesmo e que, portanto, não consegue se fazer companhia. Solidão tem a ver com imaturidade psicológica. Os psicólogos dizem que nossas crianças têm um comportamento receptivo. O que significa isso? A criança, ela é reforçada quando nós dizemos para ela: que coisa mais linda! A criança precisa desse reforço positivo para que ela se sinta segura para fazer alguma coisa. Nós, adultos, deveríamos ser participativos, ou seja, participarmos ativamente da nossa vida, proativos. Mas como está a sociedade hoje? Uma sociedade de adultos receptivos. Adultos que precisam desse reconhecimento e que, tão ligados a esse reconhecimento, não conseguem perceber o outro. Não conseguem ajudar o outro, porque eles vivem numa redoma de likes, de curtidas, de necessidade de seguidores. E a sociedade adoece porque cria indivíduos vítimas de si mesmos. Indivíduos coitados, imaturos. Houve uma época que minha filha postava o que ela ia comer. Um dia eu disse para ela: pelo amor de Deus, eu não aguento mais participar da sua vida desse jeito. Você precisa ter segredos. Você precisa me oferecer surpresas. Você está muito previsível. Eu sei tudo. Então, é muito fácil alguém te sequestrar hoje porque você conta onde você está. Ninguém se surpreende mais. Você não oferece curiosidade para que o outro te conheça. Você é um livro aberto. Tudo que você faz está na internet. É um perigo isso, gente. É um perigo a gente viver exposto dessa maneira. E aí nós nos tornamos esses adultos reativos, que precisam o tempo todo das curtidas para poder se sentir acompanhados e não sozinhos. O indivíduo então desenvolve o que a gente chama de baixa estima. Por quê? Porque ele não se vê, ele não se reconhece. Ele vive às custas do reconhecimento alheio. E, portanto, ele não aprende a amar. Ele não consegue amar. Não tem tempo para amar. Ele precisa da atenção do outro. E a palavra emoção vem do latim emovere. Significa para fora. Movere significa movimento. Emoção é o movimento de dentro para fora. Nós não estamos conseguindo fazer esse movimento de dentro para fora. A gente inverteu as coisas e quer que venha de fora para chegar aqui dentro. Então a gente deposita no nosso companheiro a única possibilidade de sermos felizes. A gente deposita nos nossos filhos a responsabilidade de realizarem os sonhos que nós não demos conta. A gente transfere para os nossos pais a culpa da gente não ser bem-sucedido.
O tempo inteiro nós estamos de fora para dentro e não emocionados. Não nos movemos por conteúdos nossos hoje em dia. E Jesus disse: quem muito ama, muito recebe. E quem pouco ama, tem pouco para dar. E assim, nessa roda viva de inversão de valores, nós vamos nos afastando de nós mesmos, nos afastando de Deus, e isso gera um vazio gigantesco, uma tristeza crônica, incurável, que nós até procuramos de forma material compensar, mas não conseguimos, e por isso entramos nas doenças depressivas. E a gente pensa assim: nossa, fulano tem tudo, como é que ele é triste desse jeito? Né? Outro dia desses eu vi um depoimento daquele cara, me fugiu o nome dele agora, o cantor do Coldplay. O cara está no máximo do máximo. Ele passou por uma depressão agora, ficou 6 meses internado numa clínica. Aquele outro lá da tatuagem no rosto, lá famoso também, está internado. Quer dizer, dinheiro definitivamente não traz felicidade. Mas ter dinheiro não é ruim, porque ele traz muitas coisas boas para a gente. A questão é que nós não temos maturidade emocional nem para lidar com o que a gente tem. Porque nós não conseguimos perceber que o maior presente físico, material que nós temos é o corpo que nós carregamos. E a gente judia desse corpo demais. E eu estou falando por mim. Recentemente eu fui diagnosticada com síndrome de Burnout, ou burnout. Por quê? Falta de me respeitar. Falta de entender que eu tenho limites, que eu estou ficando velha, que a vida passa, que eu não dou conta de tudo sozinha. A cobrança é tanta, a competitividade é tanta, que a gente entra na coisa sem nem perceber que a gente está entrando. E depois sair, eu falo por mim, é dificílimo. Se tratar, se considerar e aceitar doente, é dificílimo. Lidar com a fragilidade, perceber o quanto nós nos perdemos facilmente, é muito difícil. E quando a gente percebe isso e fala, e agora? A primeira coisa que a gente tem é a solidão, é o sentir-se só. Para isso, então, a gente precisa se tratar. E como é que a gente se trata? Bom, eu sou médica, então eu vou falar dos 2 tipos de tratamento. O tratamento medicamentoso, ele é importantíssimo para que a gente saia dessas situações. Por quê? Porque ele é rápido. O remédio atua rapidamente no nosso organismo. E a gente eu explico para os meus pacientes assim, olha, eu vou te tratar, e o tratamento é um tripé. O tratamento, o pé maior do tripé é o medicamento, que vai me dar o resultado mais imediato e mais protetivo. A psicoterapia, porque um psicólogo faz milagres na vida de um depressivo. E o exercício físico. Esse é o tripé básico do tratamento de um quadro depressivo. Mas aí vem aquilo que nós buscamos na nossa casa espírita. O tratamento espiritual, a mudança mental, a transformação moral. E como que a gente consegue isso? A gente consegue isso doando muitas vezes aquilo que a gente nem tem. Mas que quando a gente doa, a gente percebe que começa a acontecer em nós. Então o trabalho no bem é fundamental para nos retirar de situações como essa.
A prece é importantíssima. Por quê? Porque ela muda a nossa sintonia. Ela é sol nas nossas células. Ela faz a conexão com a espiritualidade maior, que é a espiritualidade que nos protege. São os nossos mentores, os nossos entes queridos que já partiram para o outro plano e que nos protegem. São os nossos anjos guardiões, que nem sempre a gente se lembra deles. Uma vez eu assisti um rapaz falar assim: dá nome para o seu anjo da guarda, porque daí você não esquece dele nunca mais. Aí, quando meus filhos eram pequenininhos, um dia eu estava fazendo um culto no lar e o Hugo, meu filho menor, que já tem 22 anos, de menor não tem nada, mas ele disse para mim, assim, ele tinha 6 aninhos, a gente estava fazendo culto no lar e eu falei, tem que pôr nome no anjo da guarda, que é para você lembrar dele. Aí ele disse, mãe, posso chamar meu anjo da guarda de Bob? Pode. É o Bob? Então não precisa ser Gabriel, Ismael, não precisa não. É o nome do seu anjo da guarda, do seu amigo, com quem você conversa, para quem você pede, me intui, pelo amor de Deus, me ajuda a me proteger. É trabalhar, quando a gente quer realmente se curar, com a resignação, com a aceitação de que Deus sabe o que faz. E que, portanto, Ele nos dá aquilo que nós merecemos. Aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós pedimos. Porque o nosso pedido é contaminado com o nosso orgulho, com a nossa falta de visão. Tratar-se espiritualmente é entender que nós temos várias vidas e que, portanto, cada vida constrói um bem em nós. Cada vida nos dá uma bagagem e que essa bagagem, na próxima vida, vai ser usada para que a gente tenha uma vida melhor ainda. E que para nós, espíritos encarnados na Terra, que já temos mais ou menos 4.000 encarnações na nossa história, se estamos hoje no nosso melhor momento, imagina o que nós já fizemos. Então, não se descuidem de aprender com as dificuldades. Não eliminem de suas vidas, nem peçam a Deus que Ele tire de nós as coisas difíceis. Porque estaríamos pedindo a Deus que estacionasse o nosso processo evolutivo. E Deus não vai fazer isso, porque Ele é só misericórdia. Então Ele vai continuar nos dando os prêmios das dificuldades. Mas lembrem-se, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ele vai dar para cada um de nós aquilo que nós realmente damos conta. E a alegria maior é perceber que nós damos conta. O tratamento, então, ele vai gerar em nós uma consciência. A consciência de que, acima de tudo, existe um Deus que zela por todos nós e que nunca nos abandona. E essa transformação vai gerar em nós a consciência do orai e vigiai. Estar sempre em prece para melhorar e estar sempre vigilante com relação às nossas más tendências. Que tudo depende da nossa vontade e que isso é o uso benéfico do nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher, assim como escolhemos uma roupa, uma comida, escolhemos as experiências que nós vamos viver e escolhemos como viver essas experiências. O centro do nosso equilíbrio psicoemocional
ele precisa estar dentro de nós e não nas coisas exteriores. Devemos parar de tentar compensar as nossas dores com a melhor comida, com sapatos, com roupas, bolsas, viagens. A gente vê as pessoas postando, né? Estou lá na Torre Eiffel. Você não sabe, às vezes, a dificuldade que a pessoa teve para chegar ali. Ela se endivida como pode para conseguir aquela foto. Porque lá na internet ela é poderosa, melhor do que todo mundo, mais feliz. Alguém já viu no Instagram alguém infeliz? Não existe. O Instagram é o paraíso da felicidade. No Instagram você tem o melhor companheiro ou companheira. No Instagram você tem o melhor carro, a melhor bolsa, você tem os melhores amigos, você faz os melhores programas, você come as melhores comidas, você tem o cabelo mais bonito. O Instagram é uma terra sem lei e sem dono. É o irreal, do pior que existe. O outro não me faz feliz. Ele pode completar a minha felicidade, mas sou eu que dou o start dessa felicidade a partir de mim. Quando eu permito que alguém entre na minha vida, eu permito que essa pessoa entre para somar. Nunca se esqueçam disso. E quando a gente escuta lá nos casamentos, a partir de hoje vocês são um só. Cuidado. Cuidado com o que você entende. Desejemos sim que sejam dois universos que se encontram, mas nunca que se confundem, porque não devemos nunca perder a nossa personalidade. Não somos um só. Seremos duas pessoas caminhando juntas, no respeito e na vontade de crescer e evoluir sempre. Para terminar a nossa conversa, uma frase linda lá do livro do Andrei Moreira. Não aceite nunca, nem de você, nem de ninguém, o convite para o sofrimento. Proteja-se, emita bons pensamentos. Nada pode abalar aquele que alcançou o amor, a paz, a harmonia interior e, sobretudo, a fé em Deus. Não se percam, nunca sem fé, porque a fé de que nós estamos no lugar certo, na hora certa e protegidos pela energia mais poderosa do universo é que vai fazer com que a gente fique em pé. Que Jesus esteja no coração de todos vocês e que permita que vocês tenham um final de semana prolongado, maravilhoso, de descanso e paz. E agora a gente vai se preparar para o passe. Vamos então todos fechar os nossos olhos neste momento em que vamos receber a energia curativa dos nossos irmãos espirituais. Vamos estar aqui com o coração aberto e sintonizados no amor do nosso Pai. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos por esses momentos preciosos em que o Senhor nos oferece a sua verdade, a sua bondade, como tutorial para que as nossas vidas possam ficar melhores. Que possamos receber essa cura, esse sol para as nossas células. E que possamos ter a vontade de que esse calor gerado possa gerar em nós bons pensamentos, gerar em nós amorosidade, gerar em nós o desejo de transformação, gerar em nós o movimento para que nós possamos fazer
o melhor para cada um de nós e que esse melhor, quando maduro, possa se estender aos nossos irmãos mais próximos e que juntamente com esses irmãos mais próximos possamos continuar gerando energias que façam com que nós queiramos mudar o mundo também. Que essas energias de paz e amorosidade cheguem até os nossos irmãos necessitados, aqueles que se encontram em casas de detenção, aqueles que se encontram nos asilos ou nos orfanatos, nossos irmãos que estão em hospitais vitimados por doenças físicas, que todos eles possam receber essa energia curadora, que cura o espírito e que aceita com humildade e resignação os desígnios de nosso Pai. Que possamos ter humildade verdadeira para entender que nada sabemos. E que quando estendermos ao nosso Pai querido os pedidos de ajuda, façamos de maneira a que Ele entenda que estamos preparados para a ajuda verdadeira, aquela ajuda que nos fará crescer, que nos fará evoluir, que nos fará chegar a instâncias melhores, como espíritos melhores, espíritos mais preparados, e que em momentos de desespero e perda da nossa paz, nós possamos respirar fundo, nós possamos parar e nós possamos pedir aos nossos espíritos protetores que estejam conosco, que guiem nossos passos, que nos intuam de maneira a entendermos que cada segundo é precioso para que nós geremos aprendizado e consciência. Deixa a bondade em nossos corações, Mestre querido. Deixa a paz, a tranquilidade. Deixa em nós o desejo de sermos seres humanos mais perfeitos. Deixa em nós a vontade de estarmos cada vez mais perto da sua perfeição. Deixa em nós, Mestre querido, a certeza da sua presença em nossas vidas. E assim, ao sairmos daqui hoje, que nos sintamos melhores do que aqui chegamos, que nos sintamos preparados para os desafios e dificuldades, que nos sintamos fortes e amparados pelo seu amor. Pedimos então, Mestre querido, que esteja conosco e te agradecemos por toda a bondade, por toda a paz e por todo o amor. Que assim seja.